Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma formação. E hoje, com uma outra configuração, nós estamos com a parceria com a Leste 1, né, Leste 2, Leste 3 e Mogi. Então, assim, é uma TPC diferente. Hoje também nós temos um palestrante que vai trazer uma fala que contempla todos as áreas do conhecimento e pensamos numa coisa diferente que poderíamos estar atendendo a todos os segmentos e com essa parceria maravilhosa que só tem a aumentar. Hoje nós temos aqui a Leste 1, Leste 2, 3 e Mogi, mas com certeza nas próximas nós vamos estar com mais diretorias, porque essa é a configuração que a gente pensa para as próximas formações. Ter mais gente do nosso lado, ter mais parceiros para que a gente possa construir junto e compartilhar com os nossos professores. Espero que vocês todos estejam bem, se cuidando, que é isso que a gente quer. Então, agora eu gostaria de apresentar a vocês os nossos parceiros, né? É bom que vocês conheçam cada um e elas vão estar falando um pouquinho, né? Só se apresentando para que todos conheçam. Olá, pessoal. Meu nome é Luciane, eu sou de Mogi das Cruzes, eu estou cuidando da pasta de educação especial e eu quero agradecer a todas as meninas que fizeram essa parceria, porque vai contribuir muito para nós, professores, para nós da diretoria de Mogi, e agradecer ao Rafael também, que brilhantemente vai nos proporcionar uma formação. Muito obrigada. Olá, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade dessa parceria. Acredito que o Rafael vai contribuir de forma muito significativa para a nossa formação. Com certeza. Eu sou a Beatriz, eu pertenço à diretoria Leste 1, estou na pasta de educação especial também, e eu quero agradecer a todas vocês, né, por essa parceria maravilhosa, inclusive a Roberta, da Leste 2, que está nos auxiliando na edição do vídeo, né, e nos preparando mais bonitas para poder ficar bonitas para vocês no ATPC, né? Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade ímpar que nós estamos tendo, né? Inclusive de trazer um profissional tão conceituado como o Rafael. Bia, eu gostaria de reiterar aqui o meu agradecimento ao Rafael, né? Gratidão mesmo pela parceria que formou conosco e que eu acho que só tem a acrescentar mesmo. E obrigada, Rafael. Obrigada, Roberta, por essa parceria também aqui, né, nesse momento. E passo a palavra. Então, nós estamos falando tanto do Rafael, então vamos ser breve, né, meninas, para o Rafael poder aparecer um pouco, né? Todo mundo quer ver o Rafael. Então, assim, vou brevemente vou relatar para vocês como eu conheci o Rafael. Ele foi nosso professor interlocutor numa escola, Dom João Maria Ogno, e ele fez um trabalho muito interessante para a Leste 1, na época presencialmente, com professores de todas as áreas do conhecimento, tipo oficinas de possibilidades de estratégias de adaptações curriculares em todas as áreas para o aluno surdo. E ele não vai fazer diferente hoje, né? Isso ele vai dar o prosseguimento nisso, mas de um formato diferente, que é o formato que atualmente nós podemos ter, né? Que é o formato online. Mas não será menos proveitoso do que o presencial, porque o Rafael é uma pessoa ímpar, né? Então, o Rafael, ele tem uma formação muito privilegiada. Ele é graduado em Ciências da Natureza, desde 2009. Ele é pós-graduado em Educação Inclusiva, com ênfase em deficiência auditiva desde 2016. Ele é mestre em Educação desde 2018 e ele está em andamento o seu doutorado em Educação também. Ele tem uma trajetória profissional excelente, o Rafael. Ele é professor no ensino superior desde 2010. Ele é professor de Libras desde 2009,
coordenador pedagógico no curso de Tradução e Interpretação Libras-Português desde 2015. Ele é palestrante em encontros relacionados à acessibilidade de surdos na educação e formação de professores. E ele é palestrante também em minicursos e oficinas relacionadas às estratégias educacionais bilíngues, Libras-Português, e adaptação curricular. Esse é o nosso tema com o Rafael. Ele vai trazer para nós hoje várias possibilidades de estratégias voltadas ao aluno surdo em relação às adaptações curriculares. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria, sempre muito bom dividir conhecimento com pessoas tão incríveis e num cenário que precisa sempre muito de apoio, né? Hoje os nossos professores muitas vezes ficam perdidos em sala de aula, né, com a demanda do processo de ensino-aprendizagem aí dos alunos com deficiência. E aí eu acho que a ideia desses encontros é levar um pouco aí de estratégias, né, educacionais, de a gente pensar um pouco em como trabalhar com adaptação curricular e flexibilização curricular. Eu acho que a gente sempre tem que estar muito atento, né, ao que o nosso aluno está aprendendo, né, a questão de acessibilidade ao currículo, que é uma demanda que nós, educadores, temos que ficar sempre atentos, na medida que é um direito desse nosso aluno, né, ter esse aprendizagem. Então, agora, como a gente consegue levar isso para o nosso aluno, né, que eu acho que esse é o desafio, lembrando sempre que muitos dos nossos colegas não tiveram nas suas formações iniciais disciplinas que contemplassem a educação especial, né, uma educação inclusiva. Então, ficou fora da grade curricular de muitos colegas da gente, a gente sabe disso. Então, eu acho que esses encontros, como outros que nós fizemos, que eu tive o prazer aí de trabalhar com a Bia na Leste 1, levar um pouco, né, dividir, compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa prática que eu já há anos faço e com ótimos retornos desses alunos, né, em questões relacionadas aí ao nosso currículo, né? Então, obrigado. Nos vemos aí nos encontros pelas áreas. Então, as formações vão ser divididas aí em áreas, como a Bia comentou, e fora questões relacionadas à adaptação, né, à flexibilização aí do nosso currículo, pensar também um pouquinho nos instrumentos de avaliação. Eu acho que a gente também precisa, né, estar atento a isso, como avaliar o nosso aluno. Claro que aqui o foco vai ser do nosso aluno surdo, mas muitas das coisas que eu vou estar trazendo para vocês e para acrescentar aí as diretorias, os nossos parceiros aí, acredito que dê para a gente também ampliar isso para os outros alunos com deficiência. Claro, né, respeitando muito questões relacionadas às dificuldades de aprendizagem, mas acho que dá para a gente também ampliar um pouco essa nossa visão em sala de aula, né? E que eu sempre comento isso com a Bia, né? Eu acho que no final da história todos saem ganhando, né? Inclusive aquele aluno que não tem nenhuma deficiência, mas ele convivendo nesse ambiente onde ele percebe que os professores, que as escolas, elas conseguem promover uma política educacional inclusiva. Eu acho que todos, né, saem ganhando, né? Não só os professores, mas os alunos, a família, né, que se sente acolhidos, né, que os seus filhos, os seus entes queridos estão tendo acesso à educação e que seja ela de qualidade, né, como todos nós esperamos e lutamos que seja. Tá bom? Mas obrigado pela oportunidade. E é isso. Obrigada. Eu acho assim, quem agradece somos nós, né, meninas? Por ter um profissional
Quem agradece somos nós, e nós temos certeza que vai ser uma semana muito bela de trabalho e muito gratificante para todos, tá bom? Eu encerro aqui, porque também eu já falo demais, né, Rafael? E as meninas fiquem à vontade também, tá? Para a gente poder finalizar essa apresentação. Obrigada, viu, meninas? Eu quero agradecer o Rafael, é um prazer conhecê-lo, mesmo que sendo dessa forma. Se não fosse dessa forma, a gente também talvez não teríamos a oportunidade de conhecê-lo. Então, obrigada mesmo, né, por tudo que você vai proporcionar para nós essa semana. Muito obrigada, e obrigada às meninas também. Obrigado. Eu agradeço muito, né, essa oportunidade dessa parceria e desta gratidão de ter o Rafael junto conosco, né? E assim, ele, pior que ele não sabe de uma coisa, que agora a gente não larga ele mais. É isso que ele não está entendendo, né? Que a gente não vai largar mais. Que Nós bom. vamos estar juntos, porque eu acho que é isso mesmo. A ideia não é esse momento único, né? É para ficar para além dessa ATPC. E isso que é bacana, né? Eu acho que a gente vai construir muita coisa junto aí. Gratidão, porque eu sei que educação é o amor de todo mundo que está aqui. Obrigada mesmo. Obrigada. Agradeço imensamente a participação e a colaboração de todos e do Rafael por compartilhar. Obrigada. Obrigada, Fran. Olá, sejam bem-vindos a este encontro com o título Possibilidades de adaptações curriculares nas áreas do conhecimento para alunos surdos. Essa parceria de trabalho nasceu através de um convite das CNPs da Educação Especial, Beatriz, da Leste 1, Janete, da Leste 2, da Flávia, da Leste 3 e da Luciane, da diretoria de Mogi das Cruzes. Muito obrigado aí pela oportunidade e por acreditar e confiar no meu trabalho. Um pouco da minha apresentação, né, um pouco do meu histórico aí acadêmico e profissional. Sou formado em Ciências da Natureza, tenho pós-graduação em Educação Inclusiva, com ênfase em deficiência auditiva, tenho mestrado em Educação e hoje sou aluno do programa de doutorado em Educação. Como experiências profissionais, sou professor universitário desde 2010, atuo como professor de Libras, Educação Inclusiva, Diversidade Cultural e Ciências da Natureza. Sou coordenador pedagógico do curso de Tradução e Interpretação de Libras, português, e palestrante em encontros relacionados à acessibilidade de surdos na educação, formação de professores, além de mini-cursos e oficinas ligadas à acessibilidade de surdos na educação. Esse ATPC ele vai abranger algumas áreas, então teremos encontros aí com os professores das áreas de ciências humanas, códigos de linguagens, ciências da natureza e anos iniciais. De uma forma geral, alguns eixos que a gente vai discutir juntos, né, nesse ATPC serão uma visão um pouco da escola, das relações de ensino-aprendizagem com o nosso aluno surdo, as relações entre professor, aluno e intérprete, algumas estratégias educacionais, bilíngues, aí, com alguns materiais elaborados para as áreas do conhecimento e a avaliação, né, como que a gente avalia o nosso aluno. Então, o tempo previsto é de 45 minutos. E eu tenho a finalidade desse encontro, então, é favorecer as condições de uma reflexão sobre a prática docente, numa perspectiva inclusiva, estratégias pedagógicas e adaptações curriculares, como expectativas de aprendizagem. Ao final desse ATPC, espero que vocês façam uma análise crítica aí da prática docente, e incorporem um pouco, né, esse entendimento de como pensar em estratégias educacionais e a aplicar isso através dos conteúdos curriculares.
E, de uma forma geral, os conteúdos que nós iremos trabalhar em nosso encontro serão uma educação inclusiva, bilinguismo, o que é uma educação bilíngue, além de adaptações curriculares, estratégias educacionais bilíngues e vamos finalizar aí com uma análise sobre a figura do intérprete que vai estar colaborando nesse processo aí com a gente em sala de aula, ok? Dando continuidade nos saberes e práticas da inclusão. Então, inicialmente eu quero dividir um pouco com vocês a ideia do que é uma educação inclusiva, né? Então eu trago aí o material que vocês receberam no início dessa formação, vai trazer algumas referências para a gente analisar aí juntos, né? Então, na perspectiva aí da LBI, a educação inclusiva constitui o direito da pessoa com deficiência assegurado sistemas educacional inclusivo de todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Além disso, né, a gente tem que entender que essa perspectiva da educação inclusiva, ela tem que passar pelo nosso projeto político-pedagógico da escola, né, que é onde a gente vai colocar essas ideias norteadoras para estar aplicando na nossa unidade escolar. Lembrando que é no projeto político-pedagógico que a gente vai ter vamos pensar assuntos relacionados ao nosso currículo, né? Então, a gente propor aí que essa perspectiva inclusiva esteja nesse importante instrumento na nossa escola, ela é um primeiro passo aí de reflexão, né? Na sequência, eu trago para vocês uma análise do que é um bilinguismo, né? Então, uma das abordagens educacionais ao longo da história da educação de surdos, hoje utilizamos o bilinguismo. Mas o que é o bilinguismo, né? Então, é uma proposta em que o ensino nas escolas, ela propõe se tornar né, acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Então a ideia, os estudos apontam, né, para a proposta como sendo a mais adequada para o ensino das crianças surdas. Lembrando que é considerada a língua de sinais como uma língua natural e um pressuposto para o ensino da língua escrita, no caso a língua portuguesa. Então a partir de 2002, nós somos um país bilíngue, então a Libras ela se tornou uma língua oficial no Brasil e mediante disso nós temos aí alguns instrumentos que analisam e pesquisas ao longo desses anos, trazendo que a proposta bilíngue é uma proposta hoje, essa abordagem é uma abordagem que favorece o nosso aluno em sala de aula. Em cima dessa abordagem, então, sempre no entendimento que a língua natural do surdo é Libras e na modalidade escrita a língua portuguesa. Então, em cima disso, nós podemos pensar na educação bilíngue, né? O que a gente considera de uma educação bilíngue. Então, ela envolve pelo menos duas línguas no contexto escolar. Então, as formas aí de proporcionar uma educação bilíngue a uma criança em uma escola depende de decisões políticas pedagógicas, aquelas que estão lá no nosso projeto político-pedagógico. Por isso que antes eu retomei aí essa necessidade da gente refletir a respeito do nosso projeto político da escola, né? Então, ao optar-se a oferecer uma educação bilíngue, a escola está assumindo uma política linguística, né, em que duas línguas irão coexistir. Então, como que a escola vai se organizar para que essas duas línguas elas coexistam, né? Então, lembrando sempre que a língua de instrução do surdo vai ser a Libras e na modalidade escrita a língua portuguesa. Então, como que a gente vai organizar essa proposta pedagógica na escola, considerando que essas duas línguas elas vão coexistir. Então, para a nossa realidade, muitas vezes pensando na escola de inclusão, né? Então a gente sempre pensa que como a gente pode favorecer esse nosso aluno quando a gente pensa no acesso
que esse nosso aluno vai ter nas dependências da escola, na secretaria, na nossa cantina, com os próprios colegas, né, com os professores de uma forma geral. Então a gente tem que pensar que sempre é bom desenvolver atividades aí de inclusão na nossa escola para cada vez mais os pares desses alunos saibam Libras, para justamente favorecer esse processo de comunicação, né? Então, no momento que a gente tem o acesso linguístico, a gente tem aí uma liberdade, e essa liberdade ela permeia aí por toda a nossa unidade escolar. Então, isso é muito importante que também isso esteja no nosso projeto político-pedagógico. Continuando as nossas reflexões, agora vamos relacionar as estratégias educacionais, a adaptação curricular a uma proposta político-pedagógica da unidade escolar. Então, passamos aí pela resolução R61, que ela traz alguns dados importantes com relação à adaptação curricular. Então, o texto ele fala de questões relacionadas ao planejamento de ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na metodologia e nas atividades de avaliação. Então, é um documento que traz isso, como a gente, algumas normativas com relação à adaptação curricular. Então, eu trago nesse documento que ele fala muito de questões relacionadas aí à deficiência intelectual, mas ele traz no anexo 3 um instrumento bem interessante para a gente aplicar na sala de aula, né? Que ele marca aí o período que foi dado, o nome, a data de nascimento, a série, o professor, mostra a disciplina e o período que esse aluno estuda. E aí tem alguns pontos interessantes nesse anexo, que ele trabalha com as expectativas de aprendizagem, as expectativas para o aluno com deficiência, as estratégias e atividades trabalhadas em aula e as estratégias e atividades para os alunos com deficiência. Então eu fiz uma adaptação no documento, vocês vão estar vendo aí que eu coloquei adaptado, mas aí serve um pouco para a gente entender aí quais são essas expectativas que a gente pode trabalhar com esse aluno. Então isso é só uma forma, né, da gente pensar esse processo de adaptação. Então as adaptações curriculares, de uma forma geral, elas acabam sendo estratégias aí para promover uma maior eficácia a fim de contribuir de forma mais coerente com o sistema de inclusão atual, né? Então, lembrando que muitos dos instrumentos que nós utilizamos para as nossas análises trazem termos que hoje a gente não utiliza mais, né? Portadores de deficiência. Hoje a gente sabe que a gente utiliza o aluno com deficiência ou sem deficiência, então tem algumas orientações que eu sempre gosto de passar aí nas nossas formações, né? Quando a gente pensa na questão de adaptação, então é uma adequação, muito mais do que a gente transformar aquele conteúdo mais fácil, né? Ou omitir do currículo alguns itens. Inicialmente pensar em como o aluno entendeu e compreendeu aquele conteúdo, né? Como que esse processo ele se deu. Então eu acho que quando a gente fala em adaptação, tem alguns elementos que a gente precisa considerar, né? Então, por quê? É o nosso aluno, né, que ele é um indivíduo singular, então cada um vai ter um tempo próprio, vai ter aí um conhecimento prévio, que até mesmo a gente, diante dessa resposta que esse aluno der a esse desafio, é que a gente vai conseguir aí organizar esse conteúdo para ele. Então a gente aprende através dos desafios, sabemos disso, e aí como se dá esses desafios. Então a partir desses desafios, a partir das respostas que esse nosso aluno for dar para a gente, é que a gente vai pensar em organizar esse material adaptado. Então, porque acaba sendo muitas vezes muito prepotente pensar que a gente vai estar aí sabendo como que a pessoa vai responder a um desafio, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa ter esse conhecimento prévio desse aluno, saber até onde ele sabe, o que ele sabe, para depois desse processo a gente
elaborar algum material, né? Lembrando sempre que esse material ele vai contemplar o nosso currículo, né? Então, em nenhum momento a gente está pensando em excluir conteúdo deste nosso aluno, né? Um documento importante que veio aí é a Base Nacional Comum Curricular, né? A nossa BNCC, que ele é um documento normativo que define aí um conjunto aí de aprendizagens essenciais, né, que os alunos vão desenvolvendo ao longo das etapas aí das modalidades da educação básica, mas de uma certa forma é transformar, né, dar acesso ao currículo de forma igualitária. Além disso, né, a gente tem que pensar em que esse documento acaba contribuindo com a educação inclusiva, né? Então, no momento em que ele vai estar dizendo que a gente tem a aprendizagem de uma forma geral, ela é diferente, né? Além disso, existem outras formas do nosso aluno manifestar esse conhecimento. Então, alguns pontos importantes que nós precisamos ficar atentos quando a gente usa esse instrumento, né? Que o currículo está ali, né? Esses conteúdos essenciais, eles estão ali configurados. Agora, como a gente vai trabalhar com eles na nossa realidade em sala de aula, né? Lembrando que o documento ele acabou usando muito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, material esse desenvolvido aí pelas Nações Unidas, né? Com 193 países signatários, o Brasil é um deles, em que a ideia é combater as desigualdades. Então, duas ODS que eu gosto de chamar a atenção, que dá inclusive para a gente fazer algumas atividades, alguns projetos na nossa escola, que é a ODS 4, que fala da educação de qualidade, e a ODS 10, que fala da redução das desigualdades. Eu acho que nessa perspectiva, inclusive, a gente consegue trabalhar muito bem esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que na verdade ele vai estar permeando aí toda essa perspectiva da própria educação inclusiva, que é essa educação aí para todos e com qualidade. Dentro das estratégias educacionais bilíngues na área de códigos e linguagens, trago para vocês agora um trabalho que foi uma parceria com a professora Maíra, da Escola Dom João Maria Ogno, na época que eu trabalhava lá. E foi uma ideia de a gente fazer uma releitura da obra O Nascimento de Vênus. Então a proposta era os alunos fazerem uma releitura dessa obra através aí de alguns eixos temáticos aí discutidos pela professora na época, e eu, como era professor interlocutor, a gente trabalhou muito em parceria na elaboração desta atividade. E aí eu trago aí para vocês, né, então um pouco da imagem. Então os alunos receberam a imagem do Nascimento de Vênus, e aí a professora comentou todo, né, o histórico daquela obra, o contexto que aquela obra estava inserida, e aí na sequência os alunos incorporaram os personagens da obra do Nascimento de Vênus e aí fizeram essa releitura no pátio da escola, né? Então foi uma atividade muito interessante e que esse olhar, né, a obra de uma forma diferente, né? A ideia de brincar com os elementos disponíveis naquela obra e o que eles fizeram brilhantemente, né? E aí depois nós tiramos uma foto e eles apresentaram aí para a professora e para os colegas o resultado aí dessa intervenção aí, né? Então, um pouco do que, além de provocar experiências, eu acho que questões relacionadas às artes, né, nesse contexto aí da inclusão, a gente tem que pensar muito nessa ideia de provocar experiências, né, porque justamente essa recepção das obras é diferente para cada um, né? Então nós olhamos as obras de uma forma diferenciada. E aí é interessante que eles colocaram aí os personagens nesse contexto aí de Vênus, Éfiro, Clóris e a Hora
de uma maneira muito particular, né? Através, a gente consegue observar aí na foto tirada que realmente eles experienciaram essa atividade de uma maneira muito bacana, né? Dentro desse contexto, pensando aí na BNCC, eu trago para vocês aí um pouco como a gente consegue no fundamental, então, as atividades de artes, como que elas, né, entre o 6º e o 9º ano, a gente pode trabalhar as artes visuais, que é um dos eixos aí, junto com a música, com o teatro e com a dança, não, com alguns objetivos aí do conhecimento, que no caso é os processos de criação. E aí eu indico para vocês as habilidades, né? Então, algumas habilidades aí envolvidas, né? Então, aí eu coloquei para vocês duas. Então, a primeira, desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. Então, percebam que dentro dessa habilidade está muito que foi feito e pensado nessa atividade junto com os alunos. Lembrando que um dos eixos principais na aplicação da disciplina de artes, né, para o fundamental, é assegurar aos alunos a aplicação de suas interações com manifestações artísticas e culturais, nacionais e internacionais, de diferentes épocas e contextos. Essas práticas podem ocupar os mais diversos espaços na escola, espraiando para o entorno e favorecendo as relações com a comunidade. Você vê que a utilização do espaço escolar foi utilizado nessa intervenção aí muito bacana. Isso pensando no fundamental. Além disso, além das questões relacionadas aos processos de criação, a gente tem os contextos e práticas, que também a gente pode ter habilidades específicas, como eu coloquei no documento de vocês, tá? Então, isso são só algumas formas de a gente lidar aí com a base nacional comum curricular, em cima dessa intervenção de uma atividade proposta. E aí, para o primeiro ano do ensino médio, a gente tem também as linguagens das artes visuais, e aí, claro, como as competências elas vão estar mudando, as habilidades também vão estar acompanhando essas alterações. Lembrando que também os objetivos, que é ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria e nas práticas de diferentes linguagens, então esses acabam entrando e mudando um pouco as competências utilizadas nesse processo. E aí, junto também, a gente consegue ver que dentro dessas competências específicas, a gente vai colocando outras habilidades. Então é só uma forma aí, uma sugestão da gente organizar um documento aí com habilidades, competências relacionadas ao tema que a gente vai estar trabalhando. Outro ponto que eu quero chamar bastante atenção para vocês é, dentro da área de códigos de linguagens, dentro de linguagens, questões relacionadas à língua portuguesa. Então, quando a gente faz tem um aluno surdo dentro desse contexto, aí a gente precisa ensinar a língua portuguesa. Lembrando sempre que a língua portuguesa para o surdo equivale a uma segunda língua, né? A língua oficial, a língua natural do surdo é a Libras, garantido isso em lei, e na modalidade de escrita a língua portuguesa. Então eu trago algumas reflexões aqui. Então, no entanto, atualmente a aquisição do português escrito por crianças surdas ainda é baseada no ensino do português para crianças ouvintes. Então, tem algumas observações que a gente precisa pensar numa pedagogia surda quando a gente pensa nessas estratégias educacionais para surdos. Infelizmente, ainda o português é ensinado para essas crianças com base em aspectos orais, uma língua oral. E sabemos que a língua é uma língua visual no caso da Libras, né? Então, como a gente encontrar um meio tempo aí, um meio termo aí para a gente criar alguma atividade pensando nessa realidade. E na sequência ele coloca aqui para a gente, né? O ensino do português pressupõe a aquisição da língua de sinais, que é a primeira língua dos surdos. Então,
justamente essa ideia não é uma transferência de conhecimento da primeira para uma segunda língua, mas sim um processo paralelo de aquisição de aprendizagem, em que cada uma tem a sua importância. Então é essa ideia. Então, quanto mais a gente, né, esse aluno, tiver acesso e ter experiências visuais através da língua Libras dele, que é a língua materna, automaticamente ele vai se desenvolver na sua segunda língua. Então, uma acaba complementando a outra nesse aspecto. Então, quanto mais estímulo, melhor ele for alfabetizado e tiver experiências na língua Libras, ele vai desenvolver, e aí a gente consegue entender que as nossas atividades em língua portuguesa, elas precisam contemplar isso, né? Então, elas precisam passar por essa experiência visual, na sequência uma datilologia e como produto final dessa experiência, a questão da escrita e da modalidade escrita. Então, por exemplo, se eu faço, quero colocar no meu contexto a ideia de casa. Então, primeiro eu faço o sinal de casa, depois na sequência a datilologia de casa, e aí eu vou para a escrita de casa. Tá? Então, esse é um pouco da sequência que acaba facilitando a compreensão. Lembrando que a primeira língua oficial, a de instrução, primeiro vem a sinalização, que é a língua dele. Né? Então, na sequência, isso acaba ajudando um pouco a gente entender na elaboração de atividades, isso aí para todas as áreas dos códigos de linguagens, e os instrumentos de avaliação, que a gente precisa pensar nesses instrumentos e como a gente vai estar também procurando recursos, procurando formas de levar o conteúdo da base curricular para dentro da sala de aula. Lembrando que muitos a gente acaba abrindo, né, como surdos são visuais, a gente sempre pensa em recursos como, por exemplo, pegar um vídeo no YouTube. Né? Primeiro, vamos fazer esse trabalho de ver se inicialmente esse vídeo tem legenda em Libras, né? É interpretado, tem tradução e interpretação em Libras. Esse é o primeiro passo. O segundo é ver se esse material é legendado. Né? E aí sim, fazer essas seleções aí dentro desse contexto. Porque como o surdo tem muita dificuldade na língua portuguesa, simplesmente colocar uma legenda não vai garantir o entendimento e a compreensão daquele conteúdo. Então, a gente precisa organizar. Então, por exemplo, uma coisa que às vezes acontece bastante. Eu faço um plano de aula e coloco uma atividade em cima de 45 minutos, um exemplo. E aí, dentro dessa minha atividade, dentro dessa minha proposta, eu vou estar discutindo uma literatura, né? um vídeo no YouTube que vai falar de um aspecto literário. Então, sobre o barroco, por exemplo, sobre o arcadismo. Ok. E aí, esse material não tem Libras, mas ele tem legenda em português. Então, em cima de 45 minutos, eu não posso propor inicialmente uma única visualização desse material, porque o surdo não vai conseguir acompanhar as imagens e junto à legenda. Então, esse tempo adicional precisa ser considerado. Então, são tipos de adequações que nós precisamos fazer para que esse aluno também consiga acompanhar esse conteúdo que a gente está propondo. Né? No livro, que tem até a referência aí para você, que é Ideias para Ensinar Português para Surdos, da Ronice, ela traz algumas atividades para o ensino da língua portuguesa que são bem interessantes, que é trabalhando com as vivências, que aí tem algumas atividades que os alunos vão estar trazendo de vivências, né, de um final de semana, por exemplo, e que vão trazer esses questionamentos para a sala de aula, e aí as produções podem estar acontecendo. Como? Relatam o objetivo principal disso, né? Fazer com que essas vivências fiquem interessantes e significativas no momento que eles vão trazer isso para a sala de aula. Né? Os materiais, até então, depende dessa vivência que cada um for tendo. Então eu vou ter uma vivência num parque, numa festa, então cada atividade dessa vai demandar um material diferente que eu vou trazer
para a sala de aula. E aí, durante essa experiência, os alunos vão estar o quê? Relatando onde aconteceu, como foi essa experiência, né? O que aconteceu durante esse processo. É interessante às vezes a gente pedir para fazer algum registro. Então, os alunos, eles foram no museu. Então, fazer um registro daquela visita, né? O que aconteceu. Então, é colocar isso no papel também, né? Porque automaticamente você vai estar fazendo um instrumento de avaliação, que pode ser uma atividade. Lembrando que para os alunos surdos, né, que tal você disponibilizar que ele também grave um vídeo, né, na língua dele, e aí você pede por intérprete ou coloque legenda depois desse material. Você já tem um material com acessibilidade aí, né? Então a gente precisa pensar um pouco, e essas ideias para ensinar surdos, português para surdos da Ronice traz muitas informações. Recomendo muito vocês acessarem esse documento, que inclusive está lá nas referências bibliográficas, né? Então, de uma forma geral, estabelecer essa reflexão em cima desse conteúdo, lembrando que para o conteúdo de códigos e linguagens é importante também questões relacionadas ao inglês, né? Então, você que é professor da língua inglesa, então lembre-se que quando você for preparar um material, pensa numa forma de preparar um material mais instrumental, né? Porque o surdo, ele precisa fazer a leitura, né? Pensa que em alguma atividade ele vai viajar, ele vai ter acesso a um conteúdo escrito na língua inglesa, e aí ele precisa fazer o quê? A identificação daquele signo, aquele entendimento daquele signo, né? Então, elaborar estratégias de identificação de placa, né? Pensa, por exemplo, que ele vai estar indo para uma cidade e aí ele precisa no aeroporto identificar as placas. Então, uma forma do ensino da língua através que a gente chama de instrumental. Então, pensar em atividades como essa, tá? E além disso, pensar de ter essas experiências visuais, né? E trazer o aluno a ser protagonista desse processo. Dando continuidade, vamos agora conhecer as características principais da tradução e interpretação no contexto educacional. Então, o que eu vou trazer agora para vocês é um pouco desse entendimento dessa figura, né? Do professor interlocutor, né? Lembrando que a profissão de tradutor e intérprete, ela foi oficializada no dia 1º de setembro de 2010, através da Lei 12.319, em que, a partir desse momento, nós temos aí o exercício da profissão sendo regulamentado, né? Além disso, dessa vitória, que é muito importante, nós temos nesta lei trazendo algumas informações importantes, como formar, questões de atuação técnica e relacionadas à ética profissional. Em cima disso, a importância aí nesse esboço que eu fiz para vocês, entendendo que nós estamos todos interligados, né? Então, professor, alunos e intérpretes. Então, você, professor, né, que está aqui nessa formação, é interessante entender que o professor interlocutor, ele é uma base que nós temos na sala de aula, né? E nós precisamos, né, ver este profissional como um parceiro. Então, além disso, né, dele, né, precisar da nossa ajuda muitas vezes, a gente precisa da ajuda deles. Então, a ideia original, né, quanto mais próximo eu ficar do professor interlocutor e esse trabalho for de parceria, né, mais o nosso aluno sai ganhando nesse processo, porque automaticamente você vai ter, né, uma aula mais elaborada, com uma troca melhor, uma troca de experiência melhor, e aí automaticamente quem sai ganhando é o nosso aluno, né? Então eu trago aí alguns dados importantes de como a gente se posiciona com relação ao intérprete, alguns cuidados que a gente tem que ter com o aluno surdo, né? Então, evitar aí questões relacionadas à sombra, posicionamento na sala. Quanto mais próximo do professor, muitas vezes essa atividade acaba funcionando um pouco melhor, mas tudo bem, a gente tem alunos
que querem sentar mais no fundo, ok. O importante é o aluno, né, ficar bem, né, seja ele próximo do professor ou mais distante, mas a gente sempre tem que trabalhar em parceria, né? Então, nós três ali na unidade da nossa sala de aula, a gente precisa estar em harmonia, né? Então, além disso, questões relacionadas à acessibilidade linguística, né? Então é interessante sempre, né, a gente aprender um pouco, pelo menos dar um bom dia, uma boa tarde para o nosso aluno na língua dele, né? Isso são questões de respeito cultural, de identidade, né? Então ele vai se sentir muito respeitado quando a gente chega aí e cumprimenta ele na língua dele. Então o nosso aluno precisa ter esse amparo aí muitas vezes, não simplesmente você chega na sala de aula, dá bom dia ou boa tarde de uma forma geral, na língua oral, que ele não entende. E então é importante a gente pensar nessas pequenas coisas que podem ser transformadoras, né, na vida desse nosso aluno. Além disso, numa forma geral aí, então, da importância desse trabalho de parceria, é sempre importante a gente, o professor, quando for elaborar o seu plano de aula, a sua aula semanal, né, ou aí bimestral, passar para o professor interlocutor o conteúdo prévio, porque esse profissional ele consegue muitas vezes ir atrás de recursos para te ajudar na sala de aula. Porque às vezes pensa que o professor interlocutor é de uma área, da pedagogia, por exemplo. Então, se você é um professor, no caso de história, muitos, né, das informações históricas ele não teve na formação inicial dele. Então, se a gente der um tempo maior para esse profissional ir atrás, fazer uma pesquisa, ou até mesmo, né, vocês trocarem essa informação, claro que esse tempo maior de elaboração aí, da busca de uma pesquisa de um sinal que ele não saiba, isso tudo vai potencializar que esse aprendizado do nosso aluno se conclua da melhor forma possível, tá? Então, veja esse profissional como um parceiro, tá bom? Então, de uma forma geral, para a gente encerrar esse nosso encontro, eu trago algumas reflexões para vocês, né? Então, o primeiro passo, né, eu acho que caso você não consiga fazer o trabalho pedagógico com o seu aluno, né, procure a coordenação responsável aí pela sua unidade e diga que você não está conseguindo avançar, né? Então, não tenha medo de assumir que você não está conseguindo fazer um trabalho pedagógico com aquele aluno, né? Então, eu acho que primeiro um passo muito importante é assumir isso e que ir atrás de informações continuadas como essa, lembrando que muitos não tiveram nas suas formações iniciais esse tipo de informação, disciplinas que contemplassem a educação inclusiva. Então, mais do que a gente não oferecer esse serviço, é se negar a aprender, né? Então, vamos atrás de formações, vamos atrás de informação, né? Eu acho que a gente precisa, né, também nos reinventar nesse processo, né? Que, lembrando sempre, né, você não está sozinho nesse processo. Então, isso é muito importante, né? Isso dá um alívio para muitos professores, né? Então, principalmente nas formações continuadas que eu aplico. É importante a gente sai mais leve quando a gente assume que eu preciso ir atrás de formação. As formações continuadas oferecidas aí pelo núcleo da educação especial, elas podem contribuir com essa formação da melhor forma possível, né? Então, e a gente precisa também entender que a gente precisa derrubar um paradigma, né? O nosso aluno é muito mais do que um simples boletim, né? Então, a gente precisa entender que eles, né, os alunos de uma forma geral, eles são diferentes
e aí eles vão ter respostas diferentes. Então, pensar numa mentoria, pensar numa assessoria aí para a implementação de um processo, de um plano, de um currículo, sempre é bem-vindo na unidade escolar, né? Então, sinaliza isso para a sua coordenação ou o seu coordenador de uma forma geral, para a direção da escola, né, que é a pessoa aí responsável por conduzir a sua unidade escolar. Isso é sempre muito importante. Além disso, né, nós devemos sempre olhar o nosso aluno como qualquer outro, e ver as suas potencialidades, né? Então, além de contribuir para esse processo de ensino-aprendizagem, né, a gente precisa ter que esse acesso seja de forma plena. A gente precisa que o plano curricular aconteça. Nós precisamos de novas estratégias educacionais, então, através das metodologias ativas ou outras formas da gente conseguir aí, levar da melhor forma possível esse conteúdo para os nossos alunos. Além disso, através de uma política linguística de acesso à língua de sinais na nossa unidade escolar, através de projetos de ensino para os alunos, para a direção, para os professores, né? Então, para que esse convívio na escola se dê da melhor forma possível, de forma integral, né? E lembrando sempre que os nossos alunos, eles possuem tempos, né, de aprendizagem diferentes e automaticamente os resultados serão diferentes. Porém, a gente não pode nunca dizer que aquele conteúdo não foi alcançado em cima das nossas expectativas. E sim, muitas vezes, nos pequenos avanços, a gente vê aí que o nosso aluno conseguiu o objetivo, ele avançou de alguma forma, né? Então isso torna esse processo muito importante e significativo, tá? Finalizo aí com o meu obrigado por esse encontro, por esse bate-papo. Tem aí o meu e-mail, as minhas redes sociais e meus contatos telefônicos. Caso precisem, tenham alguma dúvida, podem escrever. E eu estou aqui justamente para, lembrando, né, não é só uma forma de conduzir, de mostrar e dividir um pouco a minha experiência ao longo aí desses 10 anos em atividades, pensando na educação de surdos, para facilitar aí um pouco e contribuir um pouco com o dia a dia e a prática docente de vocês. Muito obrigado.